Olá, nós vimos no último vídeo, a definição de derivada parcial como sendo inclinações de retas tangentes. Comentei que é um preparativo, inclusive, para a gente definir até a equação de um plano tangente, Vimos também um exercício relativamente simples, que nós fizemos uma parte dele, usando a definição de derivada parcial, e depois, como a função era uma função bem comportada, uma função relativamente simples, era possível fazer usando propriedades de derivada que a gente herda lá do cálculo 1. Nessa aula de hoje, vamos fazer um exercício. Vou pegar uma função sentença, onde o uso da definição por limite, o uso da calcular a derivada parcial pelo limite, se faz necessário. Vamos ver como é que funciona isso. Então aqui a gente tem um outro exemplo, agora com uma função chamada função sentença, Isso aqui é sentença, tá certo? É um tipo de função que ela vale uma coisa se eu estou em uma certa região, no caso aqui fora da origem, e como essa função aqui não está definida na origem, foi definida aqui um valor, de modo até torná-la contínua, Não vou entrar em detalhes aqui, mas existe, esse limite aqui existe quando eu me aproximo da origem, e esse limite é zero. Então foi criada uma função onde o valor do limite foi definido para a imagem do ponto 00, justamente para tornar a função f de x, y contínua em todos os pontos. E pediu para calcular as derivadas parciais de f. Bom, aqui vai fazer necessário o uso da definição por limite quando a gente for calcular a derivada na origem. Porque como a gente faz uma perturbação, tanto na direção de x e de y, qualquer perturbação já sai da origem. Se eu mover na direção de x ou na direção de y, eu já vou sair da origem. Então, se eu for calcular a imagem do 00, isso aqui significa que a imagem do 00 é zero. Mas qualquer outra coisa que eu mexa no x ou mexa no y, eu já sou obrigado a usar essa definição. Então, para calcular a derivada parcial em qualquer ponto, eu posso olhar só para essa parte, mas quando eu for derivar na origem, eu vou ter que olhar para as duas partes da função. Então, aqui a gente tem dois casos. Primeiro, vamos calcular a derivada fora da origem, onde a função é definida dessa forma. Repare que a gente pode aproveitar lá do cálculo 1 a derivada do quociente, quando eu tinha u dividido por v. Lembra que lá no cálculo 1, esse u era uma u de x, E essa v era uma v de x, ou seja, uma função de uma única variável. A gente colocava v' menos uv' dividido por v ao quadrado, ou seja, era o denominador multiplicado pela derivada do numerador, menos eu repetia o numerador e multiplicava pela derivada do denominador e dividia tudo pelo quadrado do denominador. Aqui no nosso caso, esse cara aqui de cima, a nossa u, ela é uma u agora de xy, Quer dizer, uma u de xy. E a nossa v, ela também é uma v de xy, ou seja, tanto o numerador quanto o denominador são funções de duas variáveis. Eu coloquei aqui a mesma fórmula adaptada, só não é mais possível colocar o' e v'. A gente tem que colocar de símbolo de derivada parcial. Eu coloquei duas diferentes só para a gente ver as possibilidades, Quando a gente coloca aquele subscrito, a gente coloca do lado direito, quer dizer que eu vou derivar o quociente em relação à variável x. A fórmula é a mesma, repito o denominador e derivo o numerador, só que eu vou derivar em relação ao que foi pedido. Coloquei aqui um ux como se fosse o'. Bom, se aqui fosse derivado em relação a y, a diferença é que aqui teria um uy, tá? Aí eu multiplico aqui pelo numerador e a derivada do denominador. E mais uma vez, aqui foi com respeito a x, Então, em vez de u' e v', eu coloquei ux e vx. Se aqui fosse y, eu colocaria o y, vy. E divido tudo por v ao quadrado. A outra definição, a outra notação, em vez de eu colocar o subscrito aqui do lado direito, a gente coloca o derrom do lado esquerdo. Eu coloquei aqui, por exemplo, derrom y, quer dizer que eu vou derivar isso em relação a y, poderia ser também em relação a x, Aqui tem o v, aqui tem u e o v ao quadrado, exatamente como era no cálculo 1, só que no lugar das derivadas, onde tinha a derivada de u e a derivada de v, em vez de colocar um linha, eu coloco um símbolo de derivada parcial. Então aqui, como foi pedido em relação a y, então é um derrom u, derrom y, derrom v, derrom y, tá legal? Bom, aqui antes da gente montar a nossa fórmula, eu vou preparar a tabela. Repara, quem é a nossa u? Nossa u vai ter todo esse pedaço aqui de cima, E a nossa v é todo esse pedaço aqui de baixo. Então, eu vou trazer para cá, vou fazer uma tabela para essa tabela nos auxiliar a montar a nossa derivada. Por exemplo, se aqui eu chamo de u
todo o numerador, o nosso u é 3xy², tá? Vou separar aqui, vamos fazer tipo uma tabela aqui, 3 por 2, 2 colunas e 3 linhas, né? Então, na primeira linha vai ser as próprias funções, o numerador é u e o v é x² mais y², tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar esse u com respeito a x, e vou derivar esse u com respeito a y. Aqui eu vou derivar o v com relação a x, aqui eu vou derivar o v com relação a y, tá? E vou fazer essas continhas separadas para poder substituir aqui. Ó, eu já posso até construir parte dessa fórmula. Repara que, olha o que não tinha derivada. Aqui era v, aqui era v, aqui era v e aqui era v. Então eu já posso substituir esse cara aí, né? Quem é o nosso v, ó? O nosso v vai entrar aqui, ó, x² mais y². Ele vai entrar no denominador também, x² mais y². Então tá, o v ao quadrado. Então esse quadrado já coloquei do lado de fora do colchete. Aqui na outra também a mesma coisa, x² mais y² que fica ao quadrado. E ele vai entrar aqui também, ó, x² mais y ao quadrado. Além disso, olha o que entra na nossa fórmula, o nosso u, né? O nosso u vale 3x y², só substituo lá, aqui também é u, né, ó, 3x, né, y². E aqui nesses outros parênteses que tem as derivadas, aqui vai ser derivada em relação a x, aqui vai ser derivada em relação a y. Então nesse cara aqui, eu vou usar essa segunda linha, que vão ser derivadas com relação a x. E nesse outro cara, eu vou usar as derivadas em relação a y, né? Tanto de u quanto de v. Olha como é que fica. Vamos calcular aqui separadamente. Ó, se eu vou derivar o u em relação a x, eu vou repetir o 3, vou repetir o y². E vou fazer a derivada do x, que é 1. Então deu 3 vezes 1 vezes y², vai dar 3y². Se eu vou derivar, por exemplo, esse cara em relação a y, eu repito 3, repito x, eu vou colocar aqui passo a passo, eu vou repetir o 3, vou repetir o y e vou multiplicar aqui pela derivada do y², uma vez que eu estou derivando em relação a y, então ficou 2y. Obviamente vai dar 6xy. Quando eu vou derivar o v em relação a x, isso aqui vai dar 2x, porque a derivada do último termo não depende de x, encara como uma constante, e a derivada de constante é 0. Quando eu derivo o v em relação a y, a derivada aqui vai dar 2y, porque a derivada do y² é 2y, a derivada do x² em relação a x é 0, uma vez que não depende de x, ele é encarado como uma constante. Então eu vou levar esses caras para cá, ó. E nessa forma que eu tenho a derivada de u em relação a x, que deu 3y², certo? E aqui eu tenho a derivada do v em relação a x, aqui deu 2x. Já na fórmula de baixo, eu vou pegar essa terceira linha aqui. Vou pegar a derivada do u em relação a y, que aqui, já fazendo a continha, vai dar 3 vezes 2, vai dar 6, 6xy. E aqui vai dar 2y. Então tá montado. Agora a gente vai tentar fazer todas as continhas, né? Todas as simplificações. Por exemplo, aqui eu posso fazer a distributividade. Aqui, né? Aqui também. Aqui, como não tem soma, é só produto, é só multiplicar mesmo, né? Então vai ficar 3 vezes 2, vai dar 6. X vezes x vai dar x². Aqui também vai dar 6. Aqui, por exemplo, vai dar y² vezes y, que vai dar y². E fazendo a distributividade aqui, vamos ver como é que fica. Lembrando aqui embaixo, não precisa mexer, né, pessoal? Vai abrir um negócio que já está fatorado, não há necessidade nenhuma. Então, vamos trazer um pouquinho para cá. Vamos ver se a gente já consegue, mais ou menos aqui, eu já adiantei um pouquinho as contas. Olha, eu vou multiplicar esse cara aqui por x², então vai ficar 3x² e y², tá aqui, né? Quando eu multipliquei y² com y², aqui deu 3y². E aqui o menos eu repeti, ficou 3 vezes 2, 6, x com x deu x², e repetiu y², tá? Nesse outro cara aqui, ó, fazendo a distributividade, deu 6, o x² com x deu x², aqui deu x², certo? Aqui quando eu multiplico o y² com y também dá y², eu só repito 6x. E aqui ficou 3 vezes 2, 6. X repetiu, y² vezes y². Então passei a limpo aqui, vamos ver se dá para fazer mais alguma coisa, né? É sempre bom simplificar ao máximo, né? Vamos ver se dá para fazer alguma conta. Repara que aqui, ó, deu 6xy³ nos dois, né? Então, que beleza, olha, cancela, né? Só sobrou aqui, o 6, o x² vezes y, certo?
Então aqui, deixa eu ver aqui, aqui não dá para fazer nada com esse 3y² porque tá sozinho, né? Mas esses dois carinhas aqui, se você reparar bem, eles só diferem no coeficiente, né? Então aqui eu tenho um x² e y² nos dois, eu basta fazer 3 menos 6. 3 menos 6 vai dar menos 3, então vai ficar menos 3x² y². Olha, eu poderia deixar assim, ou ainda, se você reparar bem, tem 3 nos dois, né? E tem y² e y², que eu posso colocar em evidência de menor grau, né? Então, só passando ali para esse pedaço aqui, ó, vou dar como observação, que eu poderia reescrever a derivada de f em relação a x como sendo, colocando em evidência o 3y², olha o que vai sobrar. Tirei o 3, tirei o y², aqui sobrou só y², né? Aqui eu tirei o 3, o sinal de menos ficou, tirei o y², sobrou o x², tá? Embaixo não vou fazer nada, vou só repetir, né? Então vai ficar x² mais y², tudo isso elevado ao quadrado. Aqui dá até para poder escrever aqui o produto da soma pela diferença, mas como vai ficar do primeiro grau, não vai dar para simplificar com isso, não vou mexer, vou deixar assim, tá? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos já preparar aqui, vamos para o finalzinho aqui que eu tinha esquematizado, da gente colocar a resposta. Eu já vou copiar um pedaço para cá, olha. Essa derivada com relação a x, eu vou copiar lá para cá, ó. Vou ficar assim, olha. Embaixo tem um x² mais y², tudo ao quadrado. E aqui ficou um 3y², que está multiplicado pela diferença aqui do y² menos x², beleza? E aqui para a derivada em relação a y sobrou esse termo aqui, que a gente não tem nada para simplificar, vou só repetir aqui na derivada em relação a y. Então aqui ficou também dividido por x² mais y² ao quadrado, e o numerador ficou 6x² vezes y. Ok. Bom, já foi adiantado essa parte, vou deixar isso aqui. Então, para a gente agora está faltando calcular as derivadas parciais de x e de y, ambas em relação à origem. Vamos ver agora, então, a segunda parte, né, desse exercício. Primeiro caso, a gente considerou fora da origem, agora a gente vai colocar na origem. Trouxe para cá a definição, lembra que quando eu derivo em relação a x, o y está congelado, no caso aqui no zero, e o y sofreu uma perturbação. Obviamente aqui, né, eu peguei o zero mais h, né, que deu h. Quando eu derivo em relação a y, eu mantenho o x e faço uma perturbação no y. Aqui, então, o y do ponto é zero e aqui ficou o h, que na verdade é zero mais h, é perturbação no y, né? Bom, então aqui eu tenho uma diferença, né? Eu tenho uma diferença, onde em ambos os casos eu preciso subtrair a imagem do ponto 0, 0. Lembra como é que era lá na função lá no início? A função lá no início, a imagem do ponto 0, 0 era 0, né? Então aqui, em ambos os casos, a gente vai subtrair 0, né? Porque isso aqui vale 0, isso aqui vale 0. Só que esse cara aqui é o seguinte, como o h está tendendo a 0, o h é diferente de 0, o que acontece? Esse termo aqui a gente está fora da origem, porque o h está próximo da origem, mas está fora. Então, quando ele está fora, a função já muda, a função é essa aqui, ó. Então tem que usar essa lei de formação para calcular a imagem, tanto do f de h0 como f de 0h. Olha o que eu faço, ó. Eu vou fazer um quociente em ambos os casos aqui, ó, um quociente, né? Eu vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes x vezes o quadrado do y, então vai ficar 3 vezes o x, só que nesse caso aqui o x vale h. E aqui eu vou fazer o h do y, quer dizer, o quadrado do y, então vai ficar 0 ao quadrado, né? Aqui embaixo vai ficar algo parecido, né? Só que vai ficar 3, só que o x agora é 0. Então é 3 vezes x vezes o quadrado do y, então aqui vai ficar h ao quadrado, né? E embaixo está dividido pela soma dos quadrados. Então aqui vai ficar, ó, h ao quadrado mais 0 ao quadrado, né? Aqui vai ficar 0 ao quadrado mais h ao quadrado. A gente tem que fazer essa conta, né? Ó, eu vou subtrair 0 aqui, então não vou escrever. Repara que aqui vai dar h ao quadrado, né? Então a gente pode até fazer o seguinte, ó, vai ficar h ao quadrado e isso está dividido por h. Lembra que dividir por h é o mesmo que multiplicar pelo inverso, né? 1 sobre h. Só que aqui em cima vai dar 0. Bom, vamos escrever aqui, ó. Aqui em cima vai dar, né? Vamos fazer assim, ó. Será que... Vamos ver se dá para aproveitar aqui, né? Na imagem. Em cima vai dar 0. Então aqui vai dar 0. Esse menos 0 já não vou colocar aqui. Aqui tem um h ao quadrado, está dividido por h, vai dar um h ao cubo, né? O mesmo vai acontecer aqui, ó. 3 vezes 0 vezes h ao quadrado vai dar 0, também um produto. E aqui vai dar
esse 0 mais h ao quadrado dá h ao quadrado. Como está dividido por h, vai dar um h ao cubo. Repara que, como em ambos os casos, né, isso aqui vai dar 0, por quê? Porque eu sei que o h é diferente de 0, então calhou de dar uma constante aqui, né? 0 dividido por h ao cubo é 0, porque eu sei que o h, né? Vou até colocar aqui em outra caneta, lembrando que isso aqui significa que o h é diferente de 0. Então eu posso fazer 0 dividido por uma coisa diferente de 0, que vai dar 0. E então deu constante. O limite de constante é a própria constante. No caso aqui deu 0. Então chegou a hora da gente passar limpo, né, o resultado, né? A gente viu que a derivada de f no ponto 0, 0, em ambos os casos deu 0. Então tá aí. Esse é um exemplo, né, de que fazer uso da definição foi essencial, pelo menos nessa parte onde a função sentença valia 0, porque quando a gente faz a perturbação, a gente sai da origem. Bom, e com isso a gente encerra essa aula, que foi uma aula mais para a gente ver um exercício, onde a gente pegou uma função sentença, né, e para fazer a derivada no ponto, né, na origem, por exemplo, onde a função sentença mudava, né, foi necessário o uso da definição, tá? Então agora é praticar, né, e fazer alguns exercícios, tá? Mas a gente vai aplicar essas derivadas, né? A derivada parcial, por exemplo, vai ser necessária para a gente definir derivadas direcional, equação de plano tangente e assim vai. Nos vemos em breve.